Existe algo que acompanha o ser humano desde os primeiros anos de vida, uma ausência silenciosa quase imperceptível que cresce conosco e assume diferentes formas ao longo do tempo. Passamos anos acreditando que esse vazio pode ser preenchido por uma conquista, por um relacionamento, por dinheiro, reconhecimento ou qualquer outro prazer que o mundo tenha a oferecer. Entretanto, por mais que tememos preenchê-lo, ele continua ali, lembrando-nos que há algo dentro de nós que ainda não satisfaz tão facilmente. Costuma-se atribuir ao filósofo e matemático Blaise Pascal reflexão de que existe no coração do humano um vazio do tamanho de Deus. Ela traduz uma percepção extremamente profunda sobre a natureza humana. Existem ausências que não pertencem ao mundo físico. Há uma sede que nenhum prazer consegue matar, e uma fome que nenhum bem material consegue saciar. Talvez seja justamente por isso que tantas pessoas vivem correndo. Correm atrás de dinheiro, de status, de fama, de relacionamentos e de aprovação. Não porque necessariamente desejem essas coisas, mas porque acreditam que ao conquistá-las, finalmente encontrarão a paz. O problema é que a paz construída sobre aquilo que é passageiro também se torna passageira. É nesse momento que nasce um dos maiores perigos da existência, a carência emocional. A carência emocional não é simplesmente falta de alguém, ela é a necessidade desesperada de ser validado, de ser aceito, de sentir que possui algum valor aos olhos de outra pessoa. Essa necessidade domina a mente. Deixamos de enxergar nosso próprio valor. Passamos a aceitar migalhas de afeto como se fossem demonstrações extraordinárias de amor. Aceitamos relações vazias, palavras superficiais e presenças temporárias, apenas porque temos medo da solidão. E talvez seja justamente aí que muitas pessoas percam a si mesmas. Conheci um homem que dedicou a vida toda tentando agradar os outros. Sempre dizia sim, mesmo quando queria dizer não. Colocava as necessidades alheias acima das próprias, acreditando que se fosse suficiente para todos, alguém finalmente seria suficiente para ele. Mas aconteceu exatamente o contrário. Quanto mais ele tentava conquistar a aprovação das pessoas, mais distante ficava de quem realmente era. Cada pessoa que atravessava sua vida levava consigo um pedaço pequeno de fragmento de sua identidade. Um pouco da sua paz, um pouco da sua alegria, um pouco da sua dignidade, até que chegou um momento em que ele já não sabia mais distinguir aquilo que realmente sentia daquilo que aprendeu a sentir para agradar os outros. Isso me faz perceber algo inquietante. O ser humano possui uma capacidade extraordinária de ferir sem perceber. Muitas pessoas não fazem isso por maldade, mas por ignorância. A ignorância humana talvez seja uma das forças mais destrutivas da existência. Não apenas a ignorância intelectual, mas principalmente aquela incapacidade de compreender o outro, de reconhecer suas dores, seus silêncios e suas batalhas invisíveis. As pessoas julgam com rapidez, condenam sem conhecer a história e falam como se enxergasse o coração de quem está diante delas. Entretanto, mal consegue compreender o próprio coração. Talvez seja por isso que considero o ser humano um dos maiores mistérios da criação. Quanto mais observo as pessoas, menos acredito que alguém possa ser completamente compreendido. Somos feitos de contradições. Queremos ser amados, mas também temos medo de nos abrir. Buscamos liberdade, mas criamos nossas próprias prisões. Procuramos sentido enquanto desperdiçamos o tempo com aquilo que não possui significado algum. Vivemos cercados de tecnologias, informações, conhecimento, entretenimento, mas continuamos profundamente perdidos quando o assunto é compreender a nós mesmos. Talvez porque seja fácil explorar o universo do que explorar o próprio interior. E então surge uma pergunta que atravessa séculos, sem uma resposta universal. Qual o sentido da vida? Alguns passam a existência inteira fugindo dessa pergunta.
Preenchem cada minuto com distrações para não precisar encará-la. Trabalham sem parar, consomem sem necessidade, vivem cercados de pessoas e ainda assim carregam uma solidão que ninguém consegue enxergar. No fim, toda grande conquista envelhece, toda beleza desaparece, toda fama é esquecida, toda riqueza permanece nesse mundo. Nós voltamos ao pó. Diante dessa realidade, o orgulho perde sentido. A vaidade torna-se ridícula. A competição revela sua inutilidade. Percebemos que passamos tempo tentando provar nosso valor ao mundo, quando talvez a pergunta mais importante nunca tenha sido quanto valemos para os outros, mas quem realmente somos. Talvez o vazio nunca tenha existido para nos destruir. Talvez ele exista para nos lembrar que somos feitos para buscar algo maior do que nós mesmos. Enquanto não compreendermos isso, continuaremos confundindo necessidade com amor, aprovação com identidade e companhia com pertencimento. E assim seguimos, tentando preencher o infinito com coisas finitas. No fim, talvez seja justamente essa tragédia da condição humana. O vazio.